Boa tarde, pessoal. Aqui é a Thaís Domingues, vim trazer uma mensagem para o eclipse que vai acontecer agora no domingo, em Virgem. Eclipse no Nó Sul significa limpeza kármica. Aliás, esse setembro está muito, né? Essa energia de prestação de contas, as coisas, finalizações e as coisas sendo colocadas nos eixos, assim. Eu já recebi algumas notícias e eu já tô, que legal, achei que isso não quer ter fim. Então, um dos meses mais importantes de 2025, porque 2025 veio todo numa pegada de finalização kármica, porque é o ano 9, e agora vai ser o último eclipse, ou seja, a última chance de alinhamento que a gente está tendo para limpar, para deixar o passado no passado e começar a viver a vida que você quer. Começar a realizar sonhos, tirar condicionamentos e padrões. E aí eu tava pensando sobre o que eu queria trazer aqui, pensando não, né? Na verdade, recebendo os downloads, né? Porque meio que vem, né? Eu não... Mas eu tava pensando como é que eu ia organizar essa leitura para vocês aí de eclipse, que vai ser muito auspicioso esse eclipse. O de peixes, que é no do norte, que foi agora, né? No meio do mês já mexeu bastante, assim, comigo, imagino que com todo mundo, porque é um momento de alinhamento, né, com o nosso plano de alma, mas para a gente fazer o que a gente precisa se desfazer ou desidentificar, eu acho que a palavra é melhor, desidentificar com o que atrapalha a gente de ser a nossa melhor versão. Porque Virgem fala muito dessa coisa de faxina, de purificação. Então, o que a gente pode purificar na vida da gente para a gente poder ser a nossa melhor versão, né? É um momento muito de análise, autoanálise. E aí eu gostei muito dessa frase aqui, que eu fiz uma colagem, e eu achei muito real, que a mente agitada é a grande assassina do real. Gente, é real oficial. Eu já vi muitas vezes assim na minha vida que os meus medos, as minhas agitações, as minhas conturbações mentais me apagava, me tirava o foco de ver o que estava acontecendo no real. E como que a gente faz com esse mundo louco para se manter com as emoções em dia? E aí, muito legal, porque uma vez eu estava conversando com uma amiga minha sobre essa questão das emoções oscilarem muito, de muita alegria, muita tristeza. Que no meu começo do despertar, acho que como de todo mundo, teve muito isso, né? Dessa mente agitada, dessas emoções. E ela falou, amiga, você tem que equilibrar seus pratinhos aqui, ó. Você não pode ficar nessa polarização, subindo e descendo. Aí ela falou, você tem que encontrar o seu fiel da balança. O que é o fiel da balança? É essa coluna aqui, esse pilar. E a gente encontra o nosso fiel da balança primeiro, meditação, muita autoanálise, autoconhecimento, mas também muita confiança na nossa espiritualidade maior. Se não tiver confiança na espiritualidade maior, é difícil a gente encontrar esse fiel da balança que faz esses pratinhos equilibrarem. E porque é importante a gente encontrar o fiel da balança para a gente conseguir chegar perto de viver o que a gente precisa viver na nova Terra, que é a integração de todas as polaridades, né? Então tem uma carta que eu tenho aqui do deck dos registros akásticos, que é essa carta aqui, que eu acho que ilustra muito bem isso, nesse momento que a gente está vivendo. A humanidade veio vindo dessa coisa aqui de ficar muito na escassez, na limitação, nas guerras, e a gente queria viver isso aqui. Mas a vida não é só a coisa boa, a abundância. A vida é uma dualidade. Mas a gente precisa transcender. E quando a gente consegue, através do nosso mental, encontrar o nosso fiel da balança, esse centramento interno, a gente começa a acessar uma nova dimensão, um novo mundo, que aqui seria da quinta dimensão para cima, né, que o pessoal fala. A gente estava muito aqui, ó, ou aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui. E essa oscilação não traz o centramento que a gente precisa. Então, que a gente possa purificar nesse eixo aí de eclipses, purificar nossas emoções para encontrar o nosso centramento e conseguir acessar essa energia da verdade. O que é essa energia aqui, gente? É a energia da verdade, de tudo que é. E sair dessas ilusões aqui, desse ping-pong emocional, vibracional. Vamos encontrar o nosso eixo. É fácil? Não é, né, gente? Por isso que eu vou vir aqui trazer um aconselhamento, né? Também estou na minha caminhada. Vamos ver, então, o aconselhamento da espiritualidade para o próximo eclipse, como a gente encontrar a nossa fiel da balança, como que a gente pode fazer, qual é o conselho da espiritualidade para a gente fazer esse alinhamento emocional, esse alinhamento mental,
além dos clássicos, que é meditação, que é autoconhecimento, o que mais que a espiritualidade traz pra gente? Olha, veio uma carta aqui, uma carta de um mercado, uma carta de mercado. É um mercado, gente, que está organizado. Ou seja, cada coisa está no seu lugar, cada coisa está fazendo a sua função. O óleo tem uma função, o arroz tem outra função, a cliente é uma função, o vendedor é outra função. A gente precisa fazer como se fosse um levantamento emocional na nossa vida. Eu falo emocional porque as emoções é o que mais, assim, causa essa agitação aqui da mente, né? Os pensamentos e as emoções. Eu acho que seria um momento de categorização, né? Porque se você ver aqui nessa imagem, tudo tá num lugar específico, uma função específica. O que que tem na sua vida hoje que pode ser tirado? O que que tá com data de validade vencida, né? Tem coisas e pessoas e situações na nossa vida que às vezes estão com a data da validade vencida, ou seja, não era mais para estar nas nossas vidas e a gente continua deixando lá aquela coisa apodrecer. Assim como não presta você deixar um alimento passado, apodrecido dentro do seu armário, da sua geladeira, isso só vai feder e vai piorar e não vai te alimentar, a mesma coisa com pessoas e situações que não fazem mais sentido. Eu acho que é isso que vem para mim aqui bastante dessa carta, da gente categorizar o que vale a pena ficar na nossa vida, o que já passou da hora de sair da nossa vida. O que mais? Bem, purificação de Lua do Norte, de Lua do Sul, na verdade, né? Mais um conselho. Ai, eu amo essa carta. Eu amo esse oráculo, gente, que é o oráculo das cores. Paixão, né? A paixão aqui, eu não vejo no sentido de apaixonamento humano, de se apaixonar. Pode ser também, quem tiver na época de se apaixonar, que se apaixone. Quem se podou de viver essas coisas, que se liberte para viver, se isso é o que está alinhado com a tua alma no momento. Mas, assim, pensando numa visão mais assim, amplificada da paixão, a paixão é o que te move, né? São seus dons, seus talentos, as coisas que te entusiasmam. A palavra entusiasmo lá na origem significa Deus dentro da gente. Quando você está entusiasmado, quer dizer que você está em conexão com a sua fonte divina. Você está fazendo algo que a sua alma queria muito fazer. Então, que a gente possa fazer primeiro a nossa limpezinha aqui, né? No sentido de tirar tudo que está atrapalhando da gente fazer a nossa verdadeira paixão, no sentido mais sublime da palavra. O que é a paixão? É o que a sua alma decidiu fazer, é o que a sua alma veio aqui para executar, é a sua vontade, a verdadeira vontade, que o pessoal fala na gnose, verdadeira vontade, que é uma vontade que está alinhada com esferas superiores, e não só com a esfera humana de, o que o meu ego quer, o que eu quero fazer, o que é bom na sociedade, mas o que eu, como alma, lembra que eu falei que esse eixo de purificação aí, peixes virgem, ia ser muito pra gente começar a alinhar com sonhos de alma e não do ego? O ego pode dizer muitas coisas do que é o sucesso na vida da gente, do que é legal, o que a nossa família acha que é sucesso, o que a nossa família acha que é o melhor pra gente, mas o que a minha alma acha que é melhor para mim. E eu vou pegar esse oráculo aqui, que é oráculo dos elementais. Temos elementais na luz e na sombra. Eu vou pegar uma carta para ver o que a gente pode trabalhar nesse eclipse. Trabalhar no sentido de pôr na consciência. Qual a energia que seria legal a gente pôr na consciência nesse eclipse aí de Virgem? Que grau 29, gente. Grau 29 é um grau kármico de finalização também, né? E eu tô no minuto 9 do meu vídeo enquanto eu falo isso. Mas, gente, olha as sincronicidades. Uma energia para a gente trabalhar. Quiseram vir duas. Veio uma na sombra e uma na luz. Então, vamos primeiro ver o que é que a gente tá aqui vivendo na sombra do fogo. Esse elemental fogo, no lado menos luminoso. O que a gente pode evitar? Talentos. Numa catástrofe ambiental, qual dos meus talentos poderia ser colocado a serviço do coletivo? É uma grande questão, né? Se hoje não tivesse mais corporações, não tivesse mais dinheiro, tivesse tido um apocalipse, onde você só tem o seu trabalho,
Você não tem dinheiro mais, não tem governo. O que você faria? O que talento você traria para a sociedade? Vamos supor que você está lá numa comunidade no meio do nada, depois do apocalipse. O que você poderia colocar a serviço do coletivo? Aí, quando você faz essa pergunta para você, o que vier de resposta pode ser uma grande indício do que é a sua verdadeira paixão, porque é algo que você faria sem ser pago. Entendeu? Então, que a gente possa transformar esta sombra num fogo. O que eu posso servir? Não precisa acontecer uma catástrofe para você se pôr a serviço do bem maior, sabe? A outra cartinha de elemental veio ar na luz. O que falamos aqui? Ah, que lindo. Fé. Em que situações na minha vida tive fé, mesmo enfrentando grandes adversidades? Exatamente, que a gente usa o nosso mental para confiar no mistério da vida. E não desconfiar, que é aqui, se você for ver bem, cadê minha carta? A carta aqui do registro akáshico que fala sobre essa dualidade. A gente pode ter a fé cega que tudo sempre vai dar ruim, que tudo, o homem é mau, que a sociedade é mau, que o governo, as corporações são mau. Ou a gente pode também ter a fé de que a gente, como humanidade, vai conseguir fazer essa integração para vir aqui na verdade primordial. Mas aí você precisa alimentar o lobo que você quer, né? Lembrando daquela historinha de que lobo você alimenta dentro de você, né? O lobo, esse lobo aqui, que sempre tudo tá ruim, que sempre tudo vai ruim, ou o lobo bom? Nós temos essas duas coisas dentro da gente, né? Que a gente escolhe alimentar a fé. É isso meu recado, gente, para este eclipse. Vamos fazer nossos inventários emocionais, mentais, encontrar o nosso fiel da balança, para que a gente possa cocriar o mundo que a gente quer, como humanidade. Se vocês quiserem fazer uma leitura de registro akáshico comigo, meus oráculos coloridíssimos, o meu contato tá aí na descrição do vídeo. Desejo um bom eclipse para todos. E é isso, gente. Um beijo.